Amém, amém. Pequeno grupo é parte importante da nossa vida como igreja. Quero, assim, já desde agora manifestar nossa alegria, muito alegres hoje de receber os irmãos aqui do Céu Azul, né? Não vieram do céu, mas quase que foi, né, irmãos, aqui no louvor, mas aqui do bairro Céu Azul, Igreja Presbiteriana do Céu Azul, uma das filhas, a filha mais velha, né, da nona igreja, primeira igreja que foi plantada através aqui da nona. E a gente está recebendo aqui o reverendo César, e eu queria, por favor, convidar o irmão que viesse aqui para trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração. As crianças também vão receber uma palavra, só que lá atrás, então as crianças podem ir lá para trás, enquanto a gente recebe aqui uma palavra com o reverendo César. Irmãos, boa noite. Paz e graça. Como vai indo a semana? Pergunta que eu faço lá, né? Eu faço no meio como está indo a semana, e no domingo falo ou pergunto como foi a semana. E a resposta não pode ser outra a não ser abençoada. Com lutas, de repente, com dificuldades, com choro, todavia abençoada. Nossa semana sempre é abençoada. Antes de repente até dizer o texto que nós vamos meditar nele, queria também contar a minha história, pedir para que os irmãos pusessem as duas fotos lá, né? Esse mocinho aí de camisa vermelha é meu irmão, Samuel, presbítero lá em Coromandel, lá no Triângulo Mineiro. Esse mais altinho aí sou eu, né? Um outro porte físico, mas sou eu. E a menina de vestido azul é a minha irmã Andréia, ela até está aí conosco hoje, né? De que era a cena aí, né? Isso mais ou menos uns 40 anos atrás, né? A gente esteve aqui também, né? Aí meu irmão de camisa vermelha e eu do lado dele, camisa branca e calça jeans. Atrás os presbíteros, né? Alguns já falecidos, eu não tenho certeza quanto o Dr. Mauro Caldeira, mas foram presbíteros aqui, homens de Deus. A de calça vermelha e de camisa do Cruzeiro eu conheço, que é Miriam Clarete e Walter Clarete. A do meio é a irmã deles, mas eu não lembro o nome. Mas eu também estive aqui, fui ricamente abençoado nesta igreja, através dos irmãos com os quais eu convivi aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Vamos ler do verso 6 ao verso 15. Josué, capítulo 14, do verso 6 ao verso 15. Mesmo assentados, mas reverência a esta palavra, que é a palavra de Deus. Como eu tenho dito, é o nosso coração que precisa estar reverente ao Senhor. Ele que precisa de estar de pé ou de joelhos. Por mais que de repente o nosso corpo não esteja acompanhando, mas o nosso coração precisa estar reverente ao Senhor. Então, com o coração reverente ao Senhor, vamos ler o texto bíblico que diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseres o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos.
estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grande e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar como prometeu. Melhor, desapossar como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. Nós Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos por ela. Senhor, nós Te somos gratos, porque o Senhor a tem usado, primeiramente para nos salvar. Depois o Senhor tem usado para mudar, para transformar, para melhorar as nossas vidas. A Tua palavra, com a ação poderosa do Espírito Santo, tem santificado as nossas vidas. E nós Te bendizemos por isso. Nós temos conhecido o Senhor e temos cada vez mais conhecido o Senhor através da Tua palavra. Nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade de agir, de operar no nosso meio, de forma que através da ação poderosa do Espírito que habita em nós, nós consigamos ouvir a Tua voz. Que esse mesmo Espírito nos ajude a entender, compreender o recado, a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que esse mesmo Espírito nos ajude a pôr em prática aquilo que o Senhor há de nos falar, de nos ensinar nesta noite. Meu Pai, eu me coloco nessa hora como simples instrumento a ser usado por Ti. E humildemente peço, se há algo em mim que seja empecilho para que nós consigamos ouvir a Tua voz, que o Senhor mesmo repreenda e lance por terra no nome de Jesus. Porque, ó Deus, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ressaltar o verso 11, no qual nós vamos embasar essa mensagem, que diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair e a ele, como para voltar. Uma conversa de Calebe com Josué. Calebe se aproximando de Josué e conversando com ele, fazendo-o lembrar de algumas coisas, algumas promessas de Moisés feitas tanto a Calebe como também a Josué. E Josué então atendendo o pedido de Calebe, dando Hebrom como herança a Calebe. Uma conversa. E eu quero dizer para os irmãos que eu ouvi nessa igreja, participando desta igreja, muitas conversas. Eu vou procurar o máximo possível não citar nomes, porque eu estaria de alguma forma sendo injusto, porque eu aprendi com todos os meus irmãos com os quais eu convivi aqui. Frases como, ou conversas como, quando você não vem na igreja, o inimigo senta no seu lugar. Força de expressão, evidentemente. Mas a pessoa queria dizer que você precisa estar na igreja, você precisa vir na igreja. Uma vez que você não venha na igreja, o seu lugar vai estar vazio e não vai sair dali louvor nem adoração alguma. Então, quando você não vem, o inimigo senta no seu lugar. Numa escola dominical, olha, quando você está na estrada e você de repente vai cruzar com um outro motorista, se ambos estiverem com o farol alto, nenhum dos dois vão ver. Então, abaixe o seu farol, porque pelo menos ele está enxergando. É evidente que tem a aplicação dessa conversa, desse ensinamento. E eu aprendi, através de ensinamentos, de pregações,
de lições de escola dominical e principalmente, ou também, através de conversas que não foram com palavras, mas com testemunho. Nós estamos falando sobre dificuldades, as dificuldades daqueles irmãos, né? E eu, quando lembro da nona igreja, eu me lembro de irmãos que saíam lá da região de Venda Nova, com os filhos, com a família às vezes grande, de ônibus, e vinham para a escola dominical, voltavam para suas casas e voltavam no culto à noite. E hoje nós temos carro, temos Uber, temos outros recursos, e nós de repente deixamos de vir. Estamos escolhendo de repente qual dia, qual o horário que convém a gente, a nossa pessoa vir. E esses irmãos, com as suas dificuldades, testemunhando para mim e para todos que de repente estavam aqui, que vale a pena servir ao Senhor. Então a conversa aqui de Caleb com Josué, Caleb dizendo a Josué: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Olha aqui, Josué, eu ainda estou forte, 85 anos, mas eu ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Estou forte, de repente compreendendo, tendo a noção exata que aquela força que ele tinha aos 85 anos não vinha dele propriamente dito, vinha do Senhor. Ele como dizendo: eu ainda estou forte, porque o mesmo Deus que estava comigo naquele dia em que Moisés me enviou, ainda está comigo depois de 45 anos. Estou forte, dizendo: ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Aquele que me fortalece continua o mesmo. Aquele que me fortalece era o mesmo que estava comigo naquele exato momento em que Moisés disse: vá à cidade, vá à terra e espie a terra. É aquele mesmo que me fortalece. Ele continua o mesmo. Eu que mudei, eu que já não estou mais com 40, 45, já estou com 85 anos. Os anos passaram, mas Ele, o Senhor, não muda. O texto bíblico é claro em dizer que o Senhor não muda. Nós mudamos, as dificuldades podem mudar, os tempos mudam, mas o nosso Deus não muda. Nós fazemos de repente 49, 50 anos, 85 anos, mas o Senhor não muda, Ele continua o mesmo. A verdade é que quanto mais o tempo passa, mais nós o conhecemos, mais nós nos certificamos dessa verdade. O Senhor não muda. O mesmo que me fortalecia lá é o mesmo que me fortalece hoje. O mesmo que fortaleceu essa igreja no primeiro ano é o mesmo que fortalece aqui no ano de número 50, e vai continuar fortalecendo, e vai permanecer fortalecendo, porque Ele não muda. O Senhor não muda. O seu braço forte continua conosco. O seu braço forte continua conosco, apesar das mudanças que porventura aconteçam em nós. É por isso que Davi no Salmo 28, a partir do verso 7, está dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Então, quando Caleb está dizendo: estou forte ainda hoje, assim como estava no dia que Moisés me enviou, ele está dizendo: o Senhor continua me fortalecendo. Eu tinha 40, tinha 45, tinha 50 e hoje tenho 85, mas o meu Deus continua me fortalecendo. Essa é a fala de quem recebeu uma promessa e 45 anos depois está convicto de que é a hora de tomar posse da promessa. Essa é a hora. Conquistamos todas as cidades, conquistamos toda a terra. É a hora de eu tomar posse da promessa que o Senhor fez.
da promessa que aquele que é fiel fez. É a fala de quem tem a fé de que a promessa não é de Moisés, de que a promessa não é do pastor, que a promessa não é do presbítero, do conselho, não é do professor de escola dominical, a promessa é do nosso Deus, do Deus de Moisés, do Deus do pastor, do Deus do presbítero, de quem sabe o que é uma fala de quem sabe que pode guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, evidentemente, para fazê-la cumprir, como nós lemos em Hebreus 10, 23. É uma conversa de quem também pode dizer, como o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, diz: tudo posso naquele que me fortalece. A fala de Caleb não é diferente da de Paulo. Ele está dizendo: estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Como que dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, pois é precedida de muitas batalhas, e todas elas, com exceção da primeira contra a cidade de Ai. Os irmãos conhecem a história, sabem o motivo. Todas elas, todas as batalhas coroadas com grande vitória. Por isso poder dizer: o Senhor é comigo, e eu estou forte, assim como no dia que Moisés me enviou, assim como no dia da primeira batalha lá em Jericó, assim como todas as outras demais, sou forte, porque o Senhor é quem me sustenta. Fala de quem, assim como o apóstolo Paulo, sofreu muitas adversidades, de quem encarou o inimigo com a faca nos dentes, de quem dormia, às vezes, ouvindo o tilintar das espadas. Nós, por vezes, quando estamos envolvidos na obra, dormimos, de repente, pensando: e aquela batalha que está sendo travada? E aquela dificuldade da igreja? E aquilo que nós precisamos vencer? E aquele desafio? Assim foi com Caleb, mas confiando em todo o tempo, isso por 45 anos, até que pode chegar diante de Josué e dizer: estou forte ainda hoje, assim como no dia em que Moisés me enviou. Caleb confiava no Senhor e estava firme, assim como nós lemos no Salmo 125, como os montes em volta de Jerusalém. Crentes contando às vezes com a sua própria força, seus recursos, como dinheiro, conhecimento, relacionamentos e status. Nós precisamos, assim como Caleb, nessa nossa próxima etapa aqui, quem sabe nos próximos 50 anos, estarmos confiantes no Senhor, como no primeiro dia, sabendo que se eu posso, se eu consigo, se eu tenho como fazer algo ainda no reino, é porque aquele que me fortaleceu no primeiro dia e tem me fortalecido em toda a minha caminhada, continuará me fortalecendo. Aquele que fortaleceu essa igreja, ainda quando congregação, tem fortalecido essa igreja durante esses anos todos, é o mesmo que continuará fortalecendo. Por isso nós podemos dizer: sou forte ainda hoje, porque quem me fortalece é o Eterno, é aquele que está sentado no seu alto e sublime trono e tem todo o poder em suas mãos. Caleb dizendo a Josué, segundo ponto: qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Assim como era a minha força naquele dia, ainda hoje, pronta para o combate.
firme para o combate. Caleb como dizendo: estou forte até mesmo para o combate. Josué é o seguinte: pode haver combate, com certeza vai haver combate. Na invasão de Hebron nós vamos ter que guerrear, mas eu estou forte, a minha força prevalece, exatamente porque entende que a sua força é o Senhor. Pensar nesse povo que está caminhando no deserto por 40 anos, e o Senhor fortalecendo de tal forma, que nem as roupas, nem as sandálias, nem os sapatos se desgastam. O Senhor fortalecendo esse povo, o Senhor sustentando esse povo, o Senhor sendo com esse povo, assim como com Caleb. Caleb de repente olhando: olha, essas sandálias, essas roupas são as mesmas com as quais eu saí lá do Egito. O Senhor é a minha força, e Ele vai me tornar apto para o combate. Essa é a fala de quem recebeu uma promessa e 45 anos depois está convicto de que é hora de tomar posse dessa promessa. De quem tem a fé de que a promessa não é de Moisés, mas do Deus de Moisés. De quem sabe o que pode guardar firme a sua confissão, sabendo que quem fez a promessa é fiel para fazê-la cumprir. Richard Hess vai dizer: a menção da força e do vigor de Caleb enfatiza tanto, que ele é a mesma pessoa que recebeu as promessas anteriores. Quando? 2, que está fisicamente apto a tomar posse da terra que lhe foi designada. Eu sou obrigado a discordar em parte do Hess aqui. Haja vista as mudanças que aconteceram no meu corpo nos últimos 8 anos. Eu tenho deixado as coisas cair. Já passei dos 55. E aí eu fico, às vezes, indignado. Como é que eu deixei essa colher cair? Como que eu deixei isso cair? Mas é a idade. Então, se formos olhar os nossos corpos, as nossas condições físicas, nós de repente não podemos ou não iríamos dizer como Caleb está dizendo. Por um outro lado, sou obrigado a concordar, haja vista que ele está confirmando ou confessando de que Deus o manteve vivo, como nós vamos ler no verso 10, onde diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Sugere que a certeza que naquele momento Caleb tinha de sua coragem era algo divinamente assegurado. O Hess dizendo, ele de repente podia dizer, ele de repente está dizendo, porque a sua força assegurada, assim como se somos fortes, se ainda conseguimos fazer algo, é porque o Senhor tem nos fortalecido. É Ele quem nos dá força. Tem dia que de repente nós amanhecemos naquele estado, e aí a gente tem que clamar: Senhor, me ajuda, Senhor, segura a minha mão, Senhor, tira a dor, dentre outros pedidos, evidentemente confiando no fortalecimento do Senhor, na força que vem do Senhor. Warren está dizendo: Caleb está com 85 anos, mas não procurou uma tarefa mais fácil, apropriada para um homem de idade. Pediu a Josué montanhas para escalar e gigantes para conquistar. O Senhor era a fonte de sua força e ele sabia que Deus jamais o abandonaria. O segredo da vida de Caleb pode ser encontrado na oração que se repete 6 vezes nas Escrituras: perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Caleb era um vencedor porque depositava sua fé no Senhor, depositava a sua confiança no Senhor. Sabia muito bem de onde vinha a sua força, de onde vinha o seu vigor, de onde de repente vinha a sua destreza, a sua habilidade.
sabia bem quem o sustentava, quem estava com ele. Ora, a minha perspectiva, a minha gana, a minha vontade, a minha predisposição, a minha fé, o meu entusiasmo, o meu fervor é o mesmo de 45 anos atrás. Caleb dizendo a Josué: eu sou o mesmo no que diz respeito à fé, à esperança, à expectativa, ao fervor. Nessa perspectiva, nós precisamos de repente conversarmos, ou dizermos, ou testemunharmos: o céu está tão perto como estava na minha conversão. O meu vigor é o mesmo, a minha fé é a mesma, o meu entusiasmo é o mesmo, o meu fervor não mudou. Crentes que quanto mais o tempo passa, mais desanimados. Eu preciso perguntar: se você morasse longe, como aqueles irmãos que eu conheci aqui, e precisasse vir de ônibus para a igreja, você viria? Você caminharia toda essa distância de ônibus, tendo que enfrentar as filas lá no ponto, tendo de repente enfrentar chuva, frio, calor demais, dentre outras possibilidades ou adversidades? Imagine se você viria de manhã e à noite, tendo que enfrentar essas mesmas adversidades que os nossos irmãos enfrentaram lá atrás. A sua fé, o seu fervor é o mesmo de quando você se converteu? Ou você tem sentido que as coisas são mais difíceis, as coisas são mais distantes para você hoje? Adorar em espírito e em verdade está cada vez de repente mais complicado. Varem dizendo: Caleb não pediu algo fácil ou algo proporcional à sua idade, mas ele quer montanhas para subir guerreando, e quer gigantes para enfrentar. Nós de repente, com os recursos que temos hoje, com as tecnologias que nós temos à nossa mão, precisamos de repente dizer como Caleb: Senhor, manda para mim aquilo que é mais difícil, manda para mim aquilo que é mais complicado, eu estou pronto, a minha força é a mesma, Terceiro ponto ainda aí, a parte C do verso 11: tanto para sair a ele, como para voltar. Tanto para ir ao combate, à peleja, à guerra, como para voltar. Nós vamos ver Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É bem parecido isso que Caleb está dizendo: estou pronto para combater o bom combate. Caleb, em sua afirmação, confessa que se ainda é forte, que se ainda está pronto para a guerra, que se ainda está apto a sair para a batalha e voltar, é porque o Senhor o conservou com vida, como nós vemos no verso 10, cumprindo com sua promessa, que o tempo não diminuiu em nada a sua fé. O tempo, por vezes, em alguns o faz diminuir. E um exemplo bíblico, ou um dos primeiros exemplos bíblicos, é Sara. O tempo passando, e a sua fé de que o herdeiro de Abraão viria através do seu ventre, cada vez mais distante. Ela de repente abrindo mão, de ser a mãe do herdeiro de Abraão, de repente procurando outros recursos. E o que a gente vê que de repente, para alguns irmãos, quanto mais o tempo passa, mais a fé diminui, enquanto deveria ser o contrário. Para Caleb parece que é o contrário, ou exatamente o contrário. Quanto mais o tempo passou, mais fé Caleb está tendo. Está dizendo
olha, eu estou pronto para sair à peleja, à guerra e voltar dela, e voltar vivo, e voltar testemunhando, e voltar testificando o que Deus operou na minha vida e através da minha vida. A fé de Caleb, ao que parece, vai aumentando. Warren vai comentar: o exemplo de fé deixado por Caleb foi mais precioso para a sua família do que as terras que tomou para os seus descendentes. É evidente que Caleb guerreou, tomou as terras e deixou essas terras para os seus descendentes. Mas o Warren está chamando a nossa atenção. Olha, testemunho de fé que Caleb deixou para os seus filhos, para os seus descendentes, para Israel, para a nona igreja, com 50 anos de idade, foi fé, foi um testemunho de fé, foi um testemunho daquele que está dizendo: estou pronto para sair à peleja, à guerra, assim como também para voltar dela. Uma prova de que de repente essa fé operou na família de Caleb é que o seu genro Otiniel posteriormente se tornou juiz em Israel. A filha de Caleb está com toda ousadia e intrepidez pedindo um campo melhor, um campo mais fértil, assim como também torrentes de água, assim como também nascentes para regar as suas terras. Então Otiniel, com fé, herdada de repente de Caleb, para ser juiz em Israel. A sua filha para reivindicar heranças, bens para as suas vidas, para a sua família, para ser bênção entre o seu povo. Ao contrário dos demais espias que fizeram derreter o coração do povo, Caleb está com seu testemunho trazendo esperança aos da sua tribo e promovendo fé aos seus descendentes, assim como todo o Israel. Ele está dizendo a Josué: mas meus irmãos que subiram comigo, verso 8, desesperaram o povo, eu porém preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então, ao contrário dos outros 10 espias, está trazendo a esperança, está trazendo fé, fomentando a fé do povo, fazendo o povo ver que o Deus que os trouxera até ali é o mesmo Deus que daria vitória a eles. A igreja, por vezes, entendendo que já fez o que podia ser feito. Olha, nós já completamos 50 anos, já evangelizamos todos esses bairros aqui em volta, não há nada mais o que fazer. E Caleb nos ensina que sim, nós podemos ainda conquistar Hebrom. Nós podemos ainda guerrearmos a guerra mais importante das nossas vidas. Nós ainda podemos fazer aquilo que aos olhos de muitos é impossível. Aos olhos de muitos é impossível. Eu, como crente hoje, da mesma forma, preciso estar firme nas promessas de Jesus, meu mestre, transmitindo confiança à nova geração, fazendo-os ver que o mesmo Deus que foi com Caleb, foi conosco nesses 50 anos, é o mesmo que continuará conosco, e com eles, com essa nova geração, até a consumação dos séculos, e isso por todos os dias. É promessa dele, daquele que pode fazer. Não podemos retroceder. Diz o pastor Enoque aqui agora há pouco, 50 anos, não sei mais quantos anos nós ainda temos pela frente, mas precisamos avançar, precisamos fazer como Caleb. Existe uma guerra ainda a ser travada, eu vou para essa guerra e vou voltar dela, no nome de Jesus.
no nome daquele que tem sustentado a minha vida até então, no nome daquele que me tem feito crer nele e tem manifestado, externado, demonstrado cada vez mais garantias de que eu posso confiar, de que eu posso continuar confiando. Concluindo, verso 14: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quero chamar a atenção nessa frase, né? Que perseverava em seguir o Senhor. Caleb, em 7 dos versos em que ele fala, ele usa por 8 vezes o termo Senhor. Então, em todas as suas falas, ele está considerando o Senhor. Se ele fala que ele tem força, se ele fala que ele está do mesmo jeito que estava há 45 anos atrás, se ele fala que vai guerrear e vai voltar dessa guerra, é porque ele está contando com o Senhor. Ele está considerando o Senhor. E ele por vezes vai falar, nesse mesmo texto, eu perseverava em seguir o Senhor. Em alguns momentos ele especifica quem é o Senhor: o Deus de Israel. Nós precisamos avançar, precisamos continuar a nossa caminhada. Tose comenta, no livro, Os Perigos de uma Fé Superficial, tem um subtítulo que fala sobre a tragédia da vida espiritual adiada. Resolvemos fazer algo, mas amanhã. Não, nós vamos fazer, mas quando puder. Não, nós vamos, amanhã, quem sabe. O perigo de uma fé superficial. A gente vê um testemunho, uma fala, uma conversa de Caleb, mas o que nós vamos perceber é que não se trata de uma fé superficial. É uma fé de quem quer avançar, de quem quer ser ou permanecer fiel ao Senhor, de quem quer desfrutar, usufruir de tudo aquilo que Deus tem para ele. Caleb pedindo herança e recebendo essa herança. Nós hoje pedindo, quem sabe, por mais 50 anos abençoados, como foram os últimos 50 anos. A pergunta é se podemos falar como Caleb, se podemos conversar como Caleb. Estamos tão cheios de fé como ele? Estamos prontos para a batalha, dispostos a guerrear com a força daquele que nos fortalece? Crentes que sairemos à peleja e voltaremos? Voltaremos de repente implica em tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, inclusive o céu. Estamos prontos a sairmos a pelejar e voltar da peleja? Deus tem misericórdia das nossas vidas, nos ajude a ter uma fé como a fé de Caleb, para que nesses próximos 50 anos nós continuemos testemunhando do Senhor, o Deus de Israel. Senhor, nós estamos aqui gratos pela Tua palavra, pela mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como o Teu servo Caleb, confiantes, porque a confiança está firmada no Senhor, com expectativa boa, porque espera no Senhor, fiel, porque sabe que aquele que fez a promessa também é fiel para fazê-la cumprir. Ajuda-nos, ó Deus, a guerrearmos a guerra que o Senhor tem para nós, mas contando que com a força que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a guardá-la nos nossos corações. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer estar com os irmãos aqui, rever outros, né? Alguns de repente de poucos dias, né, Hugo?
mas é uma satisfação a gente rever alguns irmãos, né? Deus continue abençoando essa amada igreja, no nome de Jesus. Graças a Deus. Fica aqui mais um pouquinho, pastor. Eu queria convidar aqui à frente os presbíteros da Igreja Presbiteriana Céu Azul. Eu queria, por favor, irmãos, que vocês ficassem desse lado de cá. E eu quero convidar aqui os presbíteros da 9ª igreja que estão aqui presentes hoje. Por favor, irmãos, fiquem aqui atrás de mim. Eu quero dar uma palavra para os irmãos nessa noite. Por favor, fiquem desse lado aqui, porque aí quem está em casa pode ver vocês. E eu creio que fica aqui, por favor, também, pastor. Olha, nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. E eu quero passar aqui à mão de vocês um certificado, que é um certificado de gratidão. E eu vou ler aqui o que está escrito. Diz assim: certificado de gratidão. Agradecemos à Igreja Presbiteriana Céu Azul. Isso eu vou entregar a vocês que são representantes da igreja. Então aqui é uma gratidão à igreja. Mas por que a nona é grata ao Céu Azul? Agradecemos à Igreja Presbiteriana Céu Azul na pessoa de seu pastor e na pessoa de seu presbítero, e em nome de vocês vai estar aqui, do seu pastor César Rodrigues da Silva. Por quê? Como igreja filha da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, prossegue no cumprimento de sua missão, conforme Mateus 28, 18 a 20, não poupando esforços e recursos para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido e pessoas sejam salvas mediante o seu precioso Evangelho. Os irmãos prosseguem se esforçando, acreditam que não são os últimos. Disse que tem um problema, o Brasil demorou muito a se envolver com missões, porque quando nós fomos evangelizados, os que vieram para o Brasil nos evangelizar, evangelizavam a gente como se a gente fosse o fim do mundo. Como se fosse já chegou. E aí eles passaram para nós como se a gente fosse a última pessoa. Então eles não passaram imediatamente para a gente aquele vigor missionário, aquele vigor de que, olha, o que você recebeu, você dá, de graça receber, de graça dá. Então há alguns estudiosos que dizem que talvez, porque são considerações, não tem esse documento, posso provar uma coisa dessa, mas que talvez a gente tenha demorado, mas a igreja do Brasil tem crescido, e a gente olha para vocês assim com essa gratidão. Então eu quero passar aqui ao pastor nossos presbíteros, e ainda compartilhar uma última palavra junto com a igreja nesse momento. Eu estou falando aqui, irmãos, para líderes que são modelo para nós. Aqui, estão líderes da nossa igreja, e essa carta aqui, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo, apóstolo, escrevendo para o pastor Timóteo, e essa talvez tenha sido a última carta de Paulo. Ele estava preso e a expectativa de morrer era iminente. Ele até meio que brinca um pouco com o fato de que possivelmente ele vai morrer. Brinca, não digo porque ele diz aqui que ele está quase que sendo oferecido como libação, né? A oferta de libação era uma oferta derramada, uma alusão que talvez, se eles cortarem meu pescoço, o sangue vai escorrer, que seja uma oferta ao Senhor, para que a gente, não é assim, aquela maneira de brincar com coisa séria, não é brincar, né, irmãos? Eu nem encontro assim a palavra correta para dizer que servir ao Senhor é uma entrega total, completa, sem limites. E aqui os irmãos representam isso. E aí ele diz aqui, como que passando o legado. E nós não estamos passando a vocês um legado como se nós estivéssemos nos despedindo. 50 anos é só o começo. Nós estamos aqui para frutificar. Mas dizer para os irmãos: tu, pois, filho meu,
fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios nesta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, não é fácil, não tem sido fácil. Os anos que os irmãos têm perseverado na igreja, sustentando a palavra do Senhor, e os irmãos, alguns de vocês aqui, já estão sucedendo outros que batalharam e hoje não estão na frente da batalha, mas os irmãos aqui estão representando essa realidade, que a igreja presbiteriana tem os seus presbíteros como pessoas que se dedicam à obra do Senhor, mas não exclusivamente, como um exemplo para toda a igreja, porque, irmãos, nós precisamos nos dedicar ao Senhor. E a pergunta que eu faço para a gente orar e encerrar esse nosso encontro aqui: como é que você, diante da mensagem que você recebeu aqui hoje, como é que está a sua disposição, irmão? Talvez está precisando renovar essa disposição. Talvez está precisando dizer: olha, eu passei vergonha agora me lembrando de Caleb, mas eu não quero ficar como eu estou. Eu quero prosseguir, eu quero ir além. E eu convoco você agora, que deseja fazer isso, a ficar de pé e a fazer uma oração sua. Você recebeu uma oração do pastor. Nós aqui, como conselho da nova igreja, vamos agora interceder por vocês, pelo céu azul. Pedimos que os irmãos façam o mesmo por nós, mas eu peço que você interceda pela sua vida, por uma disposição no coração para fazer aquilo que Deus tem chamado a você, lembrando que, independente se você está se sentindo forte ou não, porque eu também acho que Caleb é 80 aí. Tudo bem que meu pai está com 86 anos e fazendo massa. Mas, né? Mas sair para a batalha, eu não sei não, né? Mas a questão é o Senhor. A questão na sua vida é o Senhor. A questão é quem está conosco, irmãos. Então vamos nos levantar em nome de Jesus, olhando para a dificuldade, mas com os óculos da fé. Colocar aqui Jesus na frente. Se Jesus é a minha maneira pela qual eu olho para as circunstâncias, eu vou perseverar até o fim, porque quem se perseverar até o fim será salvo. Nós vamos perseverar. Eu vou pedir ao presbítero Ronaldo, por favor, irmão, que o irmão interceda pela igreja do Céu Azul, pelos presbíteros do Céu Azul, pela nossa igreja nesse momento, por favor. Pai, muito obrigado pelo privilégio do Senhor de cada um de nós, de poder nessa noite estar louvando o teu santo nome, Deus. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor César, Deus, e junto com os irmãos, os presbíteros também da igreja do Céu Azul, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a vida desses homens de uma maneira, ó Deus, que eles possam a cada dia, ó Deus, sentir gratidão no coração, ó Deus, por servir na obra do Senhor, ó Deus. E que cada dia, ó Deus, que se passar na vida deles, ó Deus, que eles possam olhar para trás e saber que cada dia que foi vencido, ó Deus, foi o Senhor que fez com que eles chegassem no dia seguinte, ó Deus. Porque se não fosse a boa mão do Senhor sobre a vida deles, ó Deus, eles não conseguiriam, eles não teriam forças, ó Deus, nem sequer para levantar das suas camas, ó Deus, para trabalhar, tanto no seu trabalho, no dia a dia, também como na obra do Senhor Deus. Peço, Senhor Deus, que abençoe também os membros da igreja do Céu Azul, Deus.
eles possam, ó Deus, juntamente com seus líderes, ó Deus, abraçar a obra do Senhor, meu Pai, e de uma maneira, ó Deus, que eles possam ver nos líderes, ó Deus, a oportunidade de louvar o nome do Senhor, porque vão ver neles, ó Deus, homens de fé, homens que servem com amor, homens que servem com gratidão no coração, ó Deus. Abençoa, Pai, esses irmãos, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Abençoe também, Senhor, os presbíteros aqui da nova igreja, o pastor Enaldo, Deus, toda a equipe, ó Deus, que tem trabalhado com ele, ó Deus, ele que tem dedicado a sua vida, ó Deus, na obra do Senhor, e tem buscado servir o Senhor com excelência, Pai. Abençoa, Pai, a vida desses homens, Pai, em nome santo de Jesus, eu clamo pela vida de cada um, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém.